aqui, ela a gente como maluco. Bora. Pessoal, esse aqui é o grupo Levo Kids. Assim, Aqui, ó, primeiro pra aqui, ó. Aqui, ó. Pé direito atrás, ó. Aqui, ó. A outra perna atrás. O outro pé, Luísa. Sim, a outra pra trás. Mais pra cá, vocês crianças, mais pra cá um pouquinho. E mais juntas. Mais juntas. Mais juntas. Oi? A outra menina que faz aula. Não, primeiro é só com você. Fica quieta, mano. Vai, solta ela. Agora aqui, ó. 1, 2, 3 e... Pera aí.